Mas respondendo a pergunta, né? Primeiro do Marcelo. Quais são as vantagens do avanço das moedas digitais no setor privado e público? Setor privado são avanços imensuráveis, né? Fica muito mais fácil você comercializar. Né? Hoje, eu não sei se as pessoas conhecem o sistema bancário, mas quando você vai fazer um contrato com outro país, você tem uma instituição financeira que faz o câmbio entre as moedas. Se for um contrato futuro, você faz um contrato de swap cambial, que é para o valor negociado hoje, não altera, porque daqui 3 anos a moeda do outro país pode ter desvalorizado, a tua ter valorizado. Então, olha o tanto de mecanismo que você tem. Quando você fala em Bitcoin, não. É um Bitcoin daqui a um ano. É muito mais fácil esse comércio, né? A globalização fica mais acentuada ainda do que é hoje. Mesmo com a desvalorização do Bitcoin, você acredita? Eu não acredito, né, na desvalorização do Bitcoin. Hoje é muito difícil você pensar na aplicabilidade desse comércio hoje, contratos futuros com Bitcoin, justamente por conta da oscilação. Sim, muito volátil. Muito volátil. Mas, primeiro, a oscilação vem diminuindo, né, a intensidade dela. Sim. E a tendência é cada vez menos essa oscilação acontecer. Por mais que ele valorize, você olhar um dia e no outro dia ter despencado 20%, o problema não é aumentar ou diminuir o valor do Bitcoin. É aumentar ou diminuir 20% em horas. Sim. Esse é o problema. Ou dependendo do evento, em minutos, né? Em minutos. Esse é o problema. Então, se a gente chegar num ponto de uma estabilidade mínima, que não é estabilidade, mas não ter essa oscilação brutal, já é possível você fazer negócio utilizando só o Bitcoin. Então, para o setor privado, ganhos inimagináveis. Certo. Muito, muito grande. Para o setor público, se você pensar público-povo, ganhos fantásticos também. Que a gente vai explicar já o motivo. Sim. Para o setor público, gestor, horrível. Horrível. E tem que ser horrível quando as pessoas acham que o setor público às vezes está pensando no povo. Não, eles estão pensando neles, na gestão deles, em ser reeleito. E é horrível por quê? Se o Bitcoin fosse uma moeda nacional, ele força um político a ter responsabilidade. Mas qual que é a lógica, André? Não vi lógica. Um governante hoje ele quer fazer um auxílio para a população. E fala, a partir do mês que vem eu vou dar R$400 para cada cidadão que precisar, sem prazo determinado, pode ser sequestrando por 2, 3, 4 anos, e alguém vira para ele e fala assim, mas da onde que vai sair esse dinheiro? Eu imprimo. Eu imprimo. Simples assim. Daí qual que é a consequência disso? Vem a inflação, ou ele vai dar calote com a inflação. Né? E a inflação a gente sabe que tira o poder de compra do cidadão, joga a população mais pobre na miséria. Mas e se fosse Bitcoin ou outra moeda? Alguém pergunta para ele, de onde você vai tirar? Ele tem que explicar. Ou ele explica, ou ele não consegue aprovar. Sim. Porque você não consegue imprimir Bitcoin. Se você tem um Bitcoin, é um Bitcoin que você tem. É um Bitcoin. Isso vai minerar. Não vai minerar. Pode continuar minerando, mas não com essa intensidade de ser irresponsável. Então, para um governante, uma moeda universal força ele a ser responsável, porque é muito fácil questionar ele de onde vai vir o dinheiro. Hoje não é fácil você questionar um governante, porque ele realmente, literalmente, se ele quiser ligar a impressora como está ligada hoje, né, imprimindo dinheiro, ele liga. Então, no setor público, essa questão da moeda, você pode ter certeza que vai ter uma resistência grande por esses motivos. Você tira a autonomia do país, a autonomia monetária do país. Sim. Isso é bom. Isso é Você acha bom? Isso é ótimo. Né? É ótimo. A independência do Banco Central foi um pequeno passo, né, de você tentar tirar essa irresponsabilidade do governo, que o governo utiliza a moeda para fazer populismo muitas vezes. Sim. Mas ainda é muito pouco. Agora, se a moeda fosse uma moeda digital, o Bitcoin, por exemplo, que é mais fácil, eu acho mais conhecida para quem está ouvindo a gente, a possibilidade de ingerência pública, ela é extinta. Mas, por exemplo, em casos de calamidade, aconteceu uma calamidade numa cidade, o governo precisa atuar lá emergencialmente. Sim. Ele vai estar lastreado pelo Bitcoin. Às vezes ele não vai ter a possibilidade, porque ele já gastou ali, gastou colar. Será que nesse momento não ingessa o governo também essa atuação? Não, faça empréstimo, né, com outro país.
né? Você tem relações internacionais. Hoje existe o FMI, Fundo Monetário Internacional, né? Vai mudar o jeito de se fazer política. Não vai ser dessa forma. Mas existem mecanismos, né? Porque todo mundo, na verdade, imagina que esse empréstimo não existe hoje, mas existe muito. Não necessariamente esse empréstimo externo, mas existe esse empréstimo interno, que é na hora de emitir moeda, ele revende o título e fica com uma dívida. Exatamente, o título público é justamente isso, né? Então é um empréstimo ali. Então existem meios de você captar dinheiro. Existem meios. André, para ver se até se eu entendi bem o seu raciocínio, se houvesse, vamos supor, um maior tesouramento de criptomoeda, e nesse caso vou falar em especial Bitcoin pelas peculiaridades, no setor público, você acha que a responsabilidade fiscal que é tão discutida ficaria mais difícil ou mais fácil? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Foi o que eu imaginei, só queria ver se eu tinha captado a ideia. Muito mais fácil o cidadão fiscalizar, os poderes, seja legislativos, os órgãos de controle fiscalizar, porque quando você traz a moeda digital vou reiterar, mas de uma maneira diferente o que eu falei. Quando você utiliza a moeda digital, você pode muito bem falar, você quer gastar 10, mas você só tem 9, então você não pode gastar 10. Hoje, se o cara quer gastar 10 e ele só tem 9, ele pode gastar 11, porque ele imprime os outros 2. Já que eu vou imprimir, imprime mais um pouquinho, né? Então aproveitar o cartucho. A fiscalização fica muito mais fácil. Né? Inclusive, você pode criar legislação para o Estado, né? Eu quando eu estou no setor privado, eu prefiro desregulamentar, mas o Estado tem que ser regulamentado até para ele não invadir a esfera do cidadão. Mas você pode regulamentar que o governante só pode gastar aquilo que ele tem em moeda, em criptomoeda. Em situações excepcionais, tem que ser votado pelo Congresso, por exemplo, né? Que é o caso de um empréstimo que tenha que ser feito para ajudar alguma situação que está extraordinária, né? Sim. Você pode falar. Pode ir? Não, na verdade, eu queria ter que voltar essa sua pergunta, né? E primeiro, você comentou que a parte do gestor e a parte da população. Sim. A parte da população estaria ligada a essa fiscalização que você comentou, ou seria um outro aspecto? Está diretamente ligada, na verdade, ao mesmo ponto que quando o governo tem responsabilidade, naturalmente a sociedade ganha. A irresponsabilidade é a sociedade que paga. Né? A frase da Thatcher, né? Não existe dinheiro, eu não lembro exatamente como ela falou, mas a essência eu lembro. Né? Não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Se eu estou imprimindo, se eu estou gerando títulos o tempo todo, né, de maneira irresponsável, o cidadão vai pagar na ponta. Ponto final. E ele pagaria como? Você diz, com inflação? Com inflação, com aumento de imposto, são os problemas diários, né, que nós vemos. Ou é aumento de imposto, ou é inflação, ou é a ausência de investimento no país. Mas qual que é a ligação? Um país irresponsável afasta investimento. Sempre. Né? Você olha um empresário, o Elon Musk está querendo criar uma nova empresa no Brasil. Ou pega um país mais responsável. Tá difícil aqui na América, eu ia falar o Chile, mas o Chile já não é referência. Deixa eu pensar outro país. Vou pegar os Estados Unidos na América aqui só para fazer comparação. Ele tem que ir a algum dos países da América, seja do norte ou do sul, Brasil e Estados Unidos. Ele olha o Brasil com uma inflação disparando, com um déficit de 90% do PIB, né, sendo que a poupança nossa é 70%, ou seja, se usasse toda a poupança para pagar o nosso déficit, ainda ia ter 20% de déficit. Ele olha tudo isso e fala assim, esse país corre risco. Qual que é o risco? Ou é das finanças saírem do controle, ou é o risco de calote. Não tem outra alternativa. Né? Ou você perde a mão na economia, ou você vai dar calote. Eu vou para um país mais estável. Então, a irresponsabilidade afasta também investimento. Não tem nada bom na irresponsabilidade financeira, o que a moeda digital evitaria. Por isso, é algo que não vai acontecer tão breve, que nenhum governante vai querer. Mas, por exemplo, você comentou, só entrando um pouco nessa parte do investimento. Tá. Ele fala assim, mas tem 200 milhões de brasileiros lá. Por mais que o país seja responsável, eu ainda se vou para lá, porque vai ter um mercado consumidor gigante para mim. Ele não pensaria assim também? Mercado consumidor é necessidade. Eu posso produzir nos Estados Unidos e vender para o Brasil da mesma forma. A questão é onde eu vou instalar meu risco. O mercado consumidor vai continuar precisando comprar água, caneca, celular. Tanto é que nós compramos tudo importado. A maioria das coisas são importadas. Sim. Eu posso instalar em outro país e o mercado consumidor vai continuar necessitando.
Mas o brasileiro sofre aí, porque quando tá no outro país, tem um custo de logística pra cá, tem um imposto de importação, né, fica mais caro. Aí, ICMS. entrando um pouquinho tudo. nesse aspecto, imagina que então o país fala assim, o Brasil fala assim, então tá, eu não importo mais. Agora, se você quiser vender pra mim, você tem que construir uma fábrica aqui dentro. Hoje em dia isso é praticamente impossível. É praticamente impossível. Por quê? No mundo globalizado, onde eu compro e vendo para outros países, eu compro de outro país e vendo para outro país. Se eu falo isso para alguém, vem uma sanção internacional e fala, tá bom, mas você não vende também. Eu quebro a economia do país. É o que está acontecendo com a Rússia. Exemplo, né? Em outras proporções. Em outras proporções. Então, quando você boicota e fala assim, você não vai poder vender aqui, tá ok, você não vende para fora também. Então, hoje em dia, fazer essas imposições, a não ser que você seja... Tem outros países na história também. Lógico, a não ser que você não joga sozinho no mundo. A China, né, que é muito forte, que não tem como você brigar com ela... A China é o parque industrial do mundo. Você não tem poder de imposição de uma coisa dessa. A China teria. A China teria. A China impôs um pouco isso para as empresas. Fala, quer vir para cá, me dá um pouquinho da tua tecnologia. Manda quem pode, obedece quem tem. Na China realmente tem essa questão de espionagem industrial muito forte. Naquele seriado, aliás, muito bom, esse eu recomendo assistir, chama Mr. Robot. Tem um episódio lá que fala desse assunto. Muito bom mesmo. Você já assistiu? É bom, né? Na Amazon, né? Isso, é bom demais. Muito bom. Ô André, falando dessa questão setor público, setor privado e o que está adentrando, me veio duas questões aqui agora. Antes de falar das questões, qual é a tua pergunta mesmo? Nossa, eu esqueci sua pergunta. Eu tinha perguntado a questão da relação, da sua opinião, dessa relação de cobrança de impostos por cripto, como o Rio de Janeiro fez, se não me engano, com o IPTU. É uma ótima sinalização de que o país é amigável à criptomoeda. É uma ótima sinalização. Uhum. Por quê? A regulamentação excessiva de criptomoeda vai atrapalhar muito o mercado e o avanço. Não tem como vetar, é impossível se vetar a circulação de criptomoeda, porque é pela internet. Uhum. Mas a sinalização de que estados vão aderir, você vai poder pagar tributos, é algo extremamente positivo. Extremamente positivo. Isso não quer dizer que vai chegar ao ponto de ser uma moeda nacional. Né? São coisas distintas. Mas é uma sinalização muito positiva. Eu vejo com muito bons olhos. E essa oscilação para o gestor público não seria um pouco danosa? Porque, por exemplo, ele fala assim, você pode pagar o seu tributo com criptomoeda. Aí eu pago, ele olha assim e fala assim, tô com um Bitcoin aqui, então beleza, consigo construir uma creche. Não, aí passa uma semana, eu acho que eu não consigo comprar uma bicicleta. Não que o Bitcoin oscile tanto assim, mas só exemplificando. Não seria meio complicado para ele receber assim? É complicado se a gente tivesse respaldo jurídico, de que um governante pudesse ousar a esse ponto. Você o eleitor elegeu alguém que vai arriscar uma nova gestão. Pode dar certo, pode dar errado. No Brasil, eu já te falo que esse gestor vai revogar essa medida porque ele vai sofrer um processo de improbidade amanhã. A partir do momento que ele comprou criptomoeda e caiu, vão falar assim, você lesou o erário público, você foi responsável, ele vai sofrer tem uma lei aprovada pela Câmara Municipal. Também não adianta, porque o juiz fala assim, essa lei é inconstitucional. Vamos falar. Não, eu sou juiz, eu mando. Eu vou colocar mais, vamos dizer assim, fogo no parquinho, entre aspas. Duas questões. Esse prejuízo que a gente está falando, como você disse, lesão ao erário, tem que se analisar também se é um prejuízo só contábil, porque se ele não realizar o câmbio, não teve lesão, mas teoricamente. Ele precisa realizar em tese. Não, sim, em tese sim, concordo plenamente. Agora, uma outra questão que me preocupa em relação à criptomoeda do setor público, por exemplo, nesse caso do Rio, vamos supor que recebeu uma quantia razoável de criptomoedas. Onde está a custódia disso? Sim. Principalmente quem guarda essa chave? Quem guarda essa chave? Porque aquele negócio, em 2, 3 cliques, eu tiro de um lugar, mando para outro. Da transferência na rede. A custódia é o que mais me preocupa em relação do que a oscilação. Pergunta pra mim, faz a pergunta. Quem responde? Pergunta. Fala assim, faça a pergunta. Quem vai gerenciar? Quem vai fazer a custódia? Eu não tenho a menor noção. Também não sei. Pergunta pros universitários agora. Vou parar as placas. Obrigado por ter me chamado, viu, gente? Eu sei que eu tô contribuindo. Não, porque realmente é um risco. Imagina, você fala assim, beleza, recebi 10 milhões de reais em criptomoedas. Uhum. Quem que tá gerenciando essa chave privada? Eu? Espero que não seja o Cabral. Não, sabe por que me veio essa pergunta? Porque hoje... Aí eu pego e mando para uma conta privada minha. Aí o Estado vai me processar. Vai.
Como é que ele vai pegar esse dinheiro meu? Não pega. Não pega. Não pega. Não pega. Não pega. É impenhorável. É impossível de você penhorar. A não ser Não que eu tem devolva... bastante jude ali, né? Por enquanto não tem bastante juros. A não ser que eu entregue a chave privada. Mas eu não vou entregar, porque eu Não roubei. vai. Não, teve o caso tem até o serial Netflix, do rapaz que tinha uma empresa que fazia câmbio de Bitcoin, sabe? Já viu? Eu esqueci o o nome. rapaz do Canadá? É, eu não Canadá. assisti um seriado, mas eu vi um resuminho, assim. Exatamente Eu vi. isso. Hoje não sabe se ele morreu ou se está vivo, ele simplesmente desapareceu e tudo acabou. Vai que é o Satoshi, né? Acabou. Não, é Satoshi, não, tô né? brincando. Tem o nome do conhecido do cara. Acabou. Não, mas você sabe por que me veio essa pergunta da questão da custódia? Até por um comunicado que eu vi hoje na internet em relação à Coinbase, que é praticamente a maior corretora nos Estados Unidos. Dos arquivos que ela tem que entregar constantemente à SEC, a CVM americana, Uhum. um trecho no documento lá chamou muita atenção da comunidade. Ela falou assim, as criptomoedas em nosso poder, nossa custódia, em caso de falência, continuam pertencendo aos nossos credores, porém sem garantia. Então é um crédito sem garantia, quer dizer que se falir, ela pode pegar para ela, em vez de pagar você. Futuramente ela vai arranjar um jeito de pagar, pelo que eu entendi. Então essa é uma questão que se levanta. E a outra, que agora eu pergunto para você, nesse ambiente jurídico e político que a gente vive, você acha que tem a possibilidade do Brasil talvez engatilhar e se tornar um centro de referência em criptomoeda? Como aconteceu em Miami? Ou, aliás, está acontecendo, estão trabalhando para isso. Até porque teve um evento do Ethereum no Rio de Janeiro. Né? Teve o evento do Gigantesco. Ethereum no Rio e teve a Bitcoin Conference em Miami. Olha, eu quero acreditar que sim. Mas a gente tem muitos entraves ainda para conseguir. A primeira é vontade e visão política, né? Hoje, esse debate de criptomoeda no Brasil é muito pequeno, é nichado ainda. Você não vê políticos falando sobre isso, apesar que passou agora recente um projeto no Senado, dia 22 de abril, acho que foi, passou, bem recente mesmo. Foi mesmo. 3 semanas atrás. Mas ainda é muito incipiente. Eu espero que realmente avance, eu espero que tenha um cenário, mas eu não vejo a liderança política que vai engatilhar isso, porque não adianta um deputado puxar esse debate, é muito pouco, né? Você teria que ter realmente uma classe política, um grupo político organizado que lutasse por isso. Pode ser que isso tenha que partir da sociedade civil, né? Empresários mesmo, articulando, indo ao Congresso, lutando para que isso aconteça. Cenário para acontecer, no mundo inteiro tem, né? É uma vantagem para o povo isso, como a gente debateu, foi um dos primeiros assuntos que nós conversamos. Mas no Brasil ainda não vejo essa perspectiva imediata, sabe? Nos próximos anos realmente ser algo que tá... Palpável, não. Não, ainda não vejo. Você não acha que é meio complicado? Porque também há uma pecha de vilão do meio ambiente. Tem essa questão também. Criptomoedas é vilania do meio ambiente. Todo mundo esquece de todas as outras coisas, ou qualquer coisa do gênero. Não, metalúrgica, siderúrgica. Não, isso não gasta energia. Ouro não mata ninguém, não faz nada, não. O problema é a criptomoeda que gasta energia e que está tentando buscar sua renovação. Mas você não vê que isso como um problema, porque há uma propaganda massiva sempre na mídia sobre esse tema? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Não, o cidadão vai ficar meio assim, não, traz isso pra cá não. E no Brasil mais ainda, né? No Brasil mais ainda, eu vou puxar outro assunto, vou voltar, vocês vão entender o link. A gente fala de crescimento nacional, né? O Brasil tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. O Brasil não pode crescer hoje. Sabe? Mas como assim não pode, né? Hoje, se o Brasil aumentar a percentual industrial que ele tem, acaba a energia do país. Todo ano vocês veem, em um período de estiagem, o jornal passando o risco de racionamento de energia. Todo ano. É verdade. Todo ano. A nossa produção energética no Brasil não é contínua, é sazonal, porque a base é hidrelétrica. Água, estiagem, produção diminui. Térmica ligada. E poluindo muito, inclusive, né? E olha assim, e ainda assim a térmica correndo risco de racionamento mesmo. Sim. Isso todo ano vocês escutam. Então daí eu volto no assunto, né? E vai ser mais um argumento aqui no Brasil. Eu falo assim, a gente não tem capacidade energética. Vamos falar. Olha o problema de infraestrutura afetando Bitcoin. A gente às vezes não linka, né? Sim. Mas no Brasil é um problema real. Porque todo mundo fala vai do ser custo debatido. de mineração no Brasil é alto por quê? Porque a energia elétrica é cara.
E acredito que se de repente alguém quisesse trazer uma mineradora grande, Bitcoin, mas não emprega muito. Não, mas tudo bem, ela necessariamente não emprega muitas pessoas. Sim. Mas ela pode empregar muitas pessoas nas outras cadeias produtivas, né, relacionadas a ela. Lógico. Indiretamente. Lógico. Não lógico. aquela pessoa, o trabalhador não vai de fábrica, o chão de fábrica não vai ter muito mesmo. Mas aquela pessoa, ou aquela fábrica que produz aquele componente, que produz aquele sistema, isso sim geraria muito. Geração de emprego, você nunca tem que olhar a atividade em si, você tem que olhar a cadeia. Quando você facilita comércio e moeda digital facilita comércio, deixa a transação muito mais fácil, você estimula empresários a trabalharem mais, a gerarem mais riqueza e, obviamente, você contrata mais. Então, na ponta, o resultado é emprego. Na ponta. Sim, entendi. Então, sempre você tem que olhar o sistema. Né? Hoje nós vivemos em um sistema, não é uma atividade isolada. Até tem um vídeo muito bacana, não sei se vocês já chegaram a ver, de como é difícil alguém construir sozinho um lápis. É impossível. Que demonstra, é um sistema. Então, o Bitcoin em si não emprega muito, mas ele facilita outras cadeias produtivas que vão empregar mais. A análise tem que ser feita dessa forma.